nossa vida moderna, repleto de distrações e de pressões sociais, o conceito de desaparecer, ele pode parecer contraintuitivo. Porém, é justamente nesses momentos de afastamento do mundo externo é que nós encontramos tempo e espaço para o nosso crescimento interior. Desaparecer, gente, é no sentido figurado, não significa afastar-se ou abandonar responsabilidades. Significa retirar-se de rotinas desgastantes e de conexões tóxicas que não estão contribuindo para o nosso crescimento e para o nosso florescimento. Este momento de introspecção, ele é fundamental para o nosso processo de autoconhecimento e para o nosso desenvolvimento pessoal. Durante esses momentos de solitude, podemos refletir sobre nossos valores, redefinir nossos objetivos e estabelecer um novo caminho. O crescimento muitas vezes exige coragem para deixar para trás aquilo que não serve mais, permitindo que novas oportunidades se apresentem. Existem inúmeras vantagens nesse processo. Nesse vídeo eu vou falar aqui sobre 7 vantagens, que são as vantagens mais diretas relacionadas a esse processo de introspecção. Número 1, e o mais óbvio aqui dessas vantagens, é um autoconhecimento aprofundado. Quando você se afasta das distrações do mundo exterior, você tem mais tempo para focar nos seus próprios pensamentos e sentimentos. Com isso, você consegue identificar com mais clareza quais são as suas reais motivações, quais são os seus reais objetivos de vida. Então, você consegue distinguir quais são os seus pensamentos, as suas crenças e quais são as crenças do outro, quais são as expectativas do outro em relação a você. Então, quando você faz esse afastamento, você tem um tempo para focar nos seus próprios sentimentos, para você identificar quais são as suas verdadeiras crenças e não crenças autoimpostas pela sociedade ou pelo outro. Número 2 é sobre a nossa recarga mental e emocional. Quando nós estamos nesse processo de introspecção e solitude, nós aliviamos sintomas como estresse, ansiedade, e isso consequentemente nos ajuda a recarregar as nossas energias, o que vai contribuir para o nosso bem-estar emocional e mental. Número 3 é sobre a clareza de objetivos. Quando nós estamos nesse processo de introspecção, é que nós conseguimos definir melhor quais são os nossos objetivos e redefinir as nossas prioridades. Porque muitas das vezes nós estamos vivendo ali tão no automático, baseado nas pressões sociais, baseado nas distrações, que nós muitas das vezes nós podemos estar seguindo um objetivo que era um sonho meu de infância, era um sonho meu da adolescência. De repente, sei lá, eu tenho 40 anos e o meu sonho não é mais o sonho de quando eu tinha 15 anos. Os meus sonhos mudaram, a minha percepção de mundo mudou, os meus objetivos mudaram, mas se eu não paro para analisar com concentração e com tempo, focando no meu mundo interior, quais são as minhas novas crenças, eu não vou mudar esse objetivo. Então, eu corro o risco de ficar seguindo uma meta, um objetivo de vida que não corresponde mais às minhas crenças e aos meus valores atuais, porque nós estamos o tempo todo modificando a nossa forma de pensar, nós estamos evoluindo sempre. Então, as nossas opiniões mudam, os nossos valores mudam. Então, se eu não paro para analisar quais são os meus objetivos de vida, quais são as minhas metas, qual é a minha prioridade de vida, eu tendo a seguir um caminho que de repente não é mais o caminho que me representa os meus valores atuais, as minhas crenças, os meus objetivos atuais. Mas se eu não paro para analisar isso, eu corro o risco de ficar perdendo tempo seguindo um objetivo que não faz parte mais dos meus interesses. Então, quando eu paro para avaliar a minha vida, eu consigo ter mais clareza sobre os meus objetivos, sobre o que eu quero da minha vida. A partir daí, eu consigo deixar para trás planos e metas que não estão funcionando na minha vida, que não estão mais trazendo crescimento para a minha vida. Eu consigo ter uma percepção dos próximos passos, eu consigo ver o meu futuro de uma maneira mais clara e mais objetiva. Porque aqui cabe o ditado, né, gente? Quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. E às vezes, vivendo no automático, eu posso estar indo para qualquer lugar.
E quando eu paro para analisar a minha vida nesse processo de introspecção e solitude, eu consigo definir melhor o meu caminho. Eu consigo saber com clareza quais serão os meus próximos passos dentro do objetivo, do novo objetivo que eu redefini para a minha vida. Número 4 é a liberação de conexões tóxicas. Quando eu estou neste processo de introspecção, eu consigo perceber claramente quais são as conexões tóxicas da minha vida e que não estão contribuindo mais para o meu crescimento externo, para o meu crescimento interior, para o meu desenvolvimento pessoal. Então, eu consigo deixar para trás, perceber, mais do que nunca, eu consigo perceber e discernir quais são essas conexões. Eu deixo para trás essas conexões tóxicas e, consequentemente, eu abro espaço na minha vida para a entrada de novas pessoas, conexões mais positivas e que terão mais a ver com o novo ser humano que eu estou me tornando, com as minhas novas crenças, com os meus novos objetivos de vida. Então, eu abro espaço para que outras pessoas entrem na minha vida e eu libero aquelas conexões que eu percebo que não tem mais sentido de estar na minha vida. Número 5, gente, é sobre a nossa criatividade e a nossa inspiração. Então, esses momentos de solitude e introspecção, eles são maravilhosos para oferecer um momento de tédio. E é justamente no momento de tédio que a sua mente fica agindo no modo padrão, e é justamente nesses momentos que favorece o quê? Os insights, as grandes inspirações e o seu processo criativo. Então, é muito importante que você se entregue ao tédio para que você tenha novas ideias, para que você tenha novas inspirações. Mesmo que você não trabalhe com isso, você precisa de criatividade para você resolver um problema na sua vida. Isso é criatividade. Então, muitas das vezes, quando eu quero ter uma ideia para fazer alguma coisa, ou para resolver algum problema, ou para criar, de repente, um material, um curso, alguma coisa nesse sentido, eu desligo meu celular, ou então eu coloco ele na gaveta para eu não ver ele, não ligo a televisão, eu fico naquele momento de tédio ali, sem fazer nada, e nesses momentos me vêm grandes insights, grandes inspirações, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Então é nesses momentos que a sua mente fica vagando aí, viajando na maionese, é excelente para que você tenha novas ideias criativas. É muito comum a gente ver até em filme, gente? A pessoa tá ali, um escritor, um compositor, ele tá ali criando o trabalho dele. Às vezes ele vai para uma casa de campo, vai lá no meio do nada, no meio da selva, no meio num local rural, assim, fica lá numa cabaninha, lá escrevendo. Então, por quê? Porque ele está se afastando deste barulho externo, dessas distrações, para que a mente dele fique no modo padrão, no modo tédio. E é justamente nesse modo tédio que é um modo que favorece as grandes inspirações. Então, se você precisa de criatividade e inspirações na sua vida, se entregue ao tédio. Número 6 está relacionado ao desenvolvimento de habilidades pessoais. Então, quando você para de perder tempo com distrações internas e foca no seu mundo interior, você consegue desenvolver habilidades que muitas das vezes vão te auxiliar tanto no seu crescimento pessoal, mas também no seu crescimento profissional, e também vai contribuir para o aumento da sua autoestima, porque neste momento de introspecção você pode ter mais tempo para você ler um livro, para você fazer um curso, para você fazer um curso de aperfeiçoamento dentro do que você já faz, para você praticar um hobby, de repente começar a tocar um instrumento musical, e isso tudo vai contribuir tanto para o seu crescimento pessoal, profissional, e também vai elevar a sua autoestima. Por último, mas não menos importante, está relacionado à resiliência. Por quê? Porque quando você se entrega ao desconforto da solitude, porque isso é desconfortável, o seu cérebro ele não entende muito bem a solidão. O seu cérebro não lida muito bem com a solidão, porque se a gente for relacionar lá da nossa antiguidade, dos milhares e milhares de anos atrás, quando éramos coletores e caçadores, ficar sozinho representava um perigo. Você poderia ser comido por um animal. Então, o seu cérebro não entende muito bem isso. Mas quando você se entrega ao desconforto da solitude, você ganha
força, você ganha fortaleza, você consegue depois superar mais facilmente os seus problemas pessoais, porque você tem uma resiliência emocional, você ampliou, você fortaleceu o seu lado emocional, você superou este processo de introspecção e solitude, que para o seu cérebro é um perigo, mas você superou. Então você está dizendo para o seu cérebro: eu sou forte, eu suporto estar neste processo de introspecção, me faz bem, é importante para mim. Então você está ganhando o quê? Resiliência emocional. Então é esse o vídeo de hoje. Eu desejo que as informações tenham sido úteis para você e eu desejo aí que ao longo da sua vida você consiga ocasionalmente praticar esse processo de introspecção, que eu tenho certeza absoluta que vai ser muito importante aí para o seu desenvolvimento pessoal, para o seu crescimento pessoal, para o seu autoconhecimento, para o seu crescimento profissional e para a melhor qualidade de vida. Bom, então é esse o vídeo de hoje e nos vemos nos próximos vídeos. Tchau, tchau!